tudo também no GazetaNews.com. Baixe agora nosso aplicativo, iPhone ou Android. Gazeta News. A notícia certa em todo lugar. A Rádio Gazeta toca informação, muita informação. Gazeta Geral. Apresentação, Vani Ramos. 10 horas 32 minutinhos, o Planeta News está de volta agora com a apresentação da Vani Ramos e o Gazeta Geral. Bom dia, Vani. Olá, bom dia, Roger. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Bom dia, todo o sul da Flórida. Bom dia, brasileiros aí em todos os Estados Unidos e também no Brasil, né? Depois dessa folga aí, né? Olha, faz tempo que eu não tinha um feriadão, hein? Um ano. Voltei mais cansado, quase um ano. É isso aí, olha só, depois de comer muito, a gente tem que voltar à realidade, né? E a realidade aqui no sul da Flórida é muito frio para essa semana, Roger. É mesmo? É, bom, mas não para quem é gaúcho, né? Muito frio para quem não veio do Rio Grande do Sul, né? É isso aí, uma camisetinha de manga. Pois é, mas não é bem assim não, hein? Porque a temperatura pode registrar até 50 graus Fahrenheit. É bem friozinho, sim, hein? Quer saber aonde? Fica ligadinho que eu te conto daqui a pouquinho. Falamos também sobre a nevasca, tudo isso por causa de uma frente fria que está castigando o país. E a nevasca lá no meio oeste tem provocado cancelamentos de voos, pelo menos 800 voos cancelados e mais de 10 milhões de pessoas sem poder viajar. Muita coisa, hein? E hoje é que dia? Hoje é 26? Não, dia da semana, segunda-feira, segunda-feira. Né? É, segunda-feira, dia de quê? Segunda-feira, depois de Thanksgiving, é dia de Cyber Monday. Se espera aí que os americanos gastem mais de 7 bilhões de dólares só hoje, Roger. Uau! Essa é a economia desse país aqui, gente. Sabe o que? Já tem números aí sobre o Black Friday. E as vendas online aumentaram. Porém, as vendas em geral ficaram um pouco abaixo do ano passado. Aí a economia já não tão aquecida, né? Ou sendo substituída pelo mercado online, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E também sobre o drama na fronteira, né? A fronteira foi fechada nesse final de semana. A entrada dos Estados Unidos na fronteira do México foi fechada e a situação ficou complicada. Pelo menos 41 pessoas foram detidas ontem, imigrantes, né? Foram detidos na fronteira. Vamos falar sobre esse drama também daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, 30 segundinhos depois do nosso break, a gente está de volta com todas as informações do Gazeta Geral. Não sai daí. Se você esteve envolvido em acidentes de carro, acidente de trabalho, problemas com a justiça americana e imigração, chame a Total Help. Ajudamos você em questões de prisão, deportação, corte, problemas com carteira de motorista, estado civil, família. Chame a Total Help. Total Help. Você já conhece há anos. Você pode confiar. Ligue agora. 954-709-8248. 954-709-8248. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. Viu? Eu disse que era rapidinho. Já estamos de volta com o Gazeta Geral e a apresentação dela, Vani Ramos. Já de volta, a gente começa falando sobre essa boa notícia que vem lá da Califórnia. O incêndio na Califórnia já está 100% contido, Roger. Que notícia maravilhosa. É, o incêndio que começou no dia 8 de novembro, que destruiu pelo menos 14 mil casas e 514 empresas. Olha isso. Os números são assustadores, gente. Foram 153 mil acres devastados, aproximadamente o tamanho de Chicago inteira. Olha, o estrago foi feio, gente, mas graças a Deus foi considerado, ontem, né, foi declarado 100% contido, segundo a Agência de Proteção Florestal do estado da Califórnia. E uma outra boa notícia também é que diminuiu o número de pessoas desaparecidas. Antes se falava que mais de 1.000 pessoas estariam ainda sem
sem informação com as famílias, né, que as famílias não teriam informação e havia o medo, né, de que essas pessoas estivessem entre as vítimas fatais. Porém, esse número diminuiu bastante. Mais de 2.500 pessoas já foram encontradas, né, contabilizadas, já foram encontradas, segundo o Departamento de Polícia do Condado, e até esse final de semana, somente 249 pessoas continuavam desaparecidas. O número ainda é alto, claro, mas bem menor se comparado à expectativa de uma semana atrás, quando acreditava-se que mais de 1.000 pessoas poderiam ainda estar entre as vítimas fatais. E o número de mortes, até ontem, o número oficial era de 85 vítimas fatais. Muito triste, né? Muito triste, 85. Lamentável, pois é, bastante gente, mas que bom que chegou ao fim. Então, olha, boa notícia lá da Califórnia, graças a Deus, pelo menos esse incêndio já se foi, e isso um pouco, né, por causa das chuvas que caíram lá no final de semana e por causa dessa frente fria, Roger. Chegando a frente fria que chegou nos Estados Unidos, já provocando cancelamento de voo, provocando, você sabe que o feriado de Thanksgiving é o feriado que mais movimenta pessoas nas estradas do país. E muitas dessas pessoas que foram até a região do meio oeste do país ou a região norte estão impossibilitadas de voltar para casa. Olha, é até uma boa desculpa para faltar no trabalho, né? Não posso, meu voo foi cancelado e tudo mais, gente, mas não é brincadeira não. Olha, se você está no nosso live, esse aí é um dos vídeos, essa aí tem sido a rotina de todo mundo que está lá na região do meio oeste da Flórida, né? Também a região de Chicago, da Flórida, dos Estados Unidos, da Flórida não, dos Estados Unidos, né? Há 2 anos a gente viu um pouquinho de neve, né? Bem pouquinho, bem de leve aqui na Flórida. Não, foi o ano passado. Foi na virada do ano passado. Foi início de janeiro, lá para cima de Orlando. Lá. Ficou bonitinho aí a Flórida com neve. Mas essa não é na Flórida, é no meio oeste. A região de Chicago tem sido uma das mais afetadas, registrando o maior número de cancelamento de voos. Dos 800 voos cancelados nos Estados Unidos, 670 estavam atrasados ou foram cancelados na região de Chicago, com destino ou saída de Chicago. Então aí foi a pior. Quase 200 mil estão sem energia, isso somente em Illinois, que é a maior área metropolitana de Chicago. E detalhe, né? Falta um mês para chegar o inverno. Né? Ainda não, exatamente, Roger, ainda não chegou o inverno. Essa é só uma frente fria que trouxe alguma tempestade para o país, claro, que ajudou a acabar com o incêndio lá na Califórnia, mas que que tem trazido aí para o país inteiro uma queda de temperatura um pouco brusca essa semana, inclusive para a Flórida, hein? Uau! Inclusive para a Flórida. Só para completar aí, mais de 50 mil também estão sem energia em Michigan, Indiana e Wisconsin. Wisconsin é onde a minha irmã mora, né? Tá frio lá. Sofre sempre, mas ela gosta de um friozinho, sempre morou em regiões frias. Então tá aí, se você pretende viajar para a região norte ou para o meio oeste do país, checa direitinho, porque muitos voos vão estar atrasados ou impossibilitados de ir ou vir, enfim, vale a pena checar o weather, né? As previsões do tempo para aquela região. E a gente fala sobre as previsões do tempo aqui para a região da Flórida, Roger. Quais são as previsões? Você que acha que não é frio o suficiente, mas olha só, 50 graus é bem frio, viu? E no sul, aqui no 50 sul graus Fahrenheit, né? Sim. No sul da Flórida, tá? Em Parkland, na região de Parkland, que é ali na divisa com Boca Raton e Coconut Creek, a temperatura na quarta-feira pode chegar a 54 graus. Uau, pertinho da gente aqui, hein? Yes. E na região de subúrbios da Flórida, que é a região mais oeste da Flórida, deve registrar amanhã, terça-feira, média de 50, né? Ali, low 50s, né? Que eles chamam, que é entre 50 e 55 graus. Em Kendall, deve registrar 58 graus, que já é um pouquinho frio.
E, como eu já falei, essas temperaturas devem se repetir na quarta-feira. Essa é a expectativa para amanhã, à noite de terça-feira, e quarta, esses números devem se repetir aí entre 55 e 56 graus aqui no sul da Flórida. Começa a subir a partir de quinta. Vai ser um dia só um... terça e quarta praticamente, quinta ainda fica um dia ameno, né? Na verdade, as temperaturas, essa é a previsão de temperatura para a noite, né? Os dias da Flórida não deve ser sentido, apesar de cair também a temperatura, mas já não deve ser tão sentido assim, porque a gente sabe como que é o inverno aqui da Flórida, né? Inverno com sol, e você acaba não sentindo muito. Mas à noite dá aquela refrescada boa. Bom para economizar energia, porque não precisa usar o ar-condicionado, né? Pelo menos lá em casa. Verdade. É frio pra você, Roger? 50 aqui já dá pra botar uma camisa de manga, né? Não dá pra ficar de manga curta. Então, eu já estou de manga, né? Mas hoje tá quente, hoje não tá frio ainda, tá gostoso, tá? E isso porque a Flórida hoje de manhã também acordou sob aviso de nevoeiro, né? Você que pegou a estrada de manhã deve ter notado aí alguma coisa diferente. Toda a região de Broward e Miami-Dade estava sob risco de densidade, né? Risco de nevoeiro denso, aliás, risco de acidentes com alerta de nevoeiro denso, isso até às 9 horas da manhã. E os meteorologistas acreditam que isso pode se repetir durante toda a semana, Roger. Então, fico alerta aí para quem pega a estrada de manhã cedo, que não é o meu caso. A Cecília, que está de volta das férias dela, deve estar lamentando aí, hein? Teve que voltar ao trabalho cedinho, dirigir, pegar a estrada com esse nevoeiro todo. Tenho certeza que vai ter muito o que falar daqui a pouco, né? Ela que está de volta, né? Hoje à tarde, depois de umas férias estendidas aí, volta a partir das 4 horas com o show da tarde. Então tá, em off é suficiente, já falamos suficiente de temperatura. Já sabe que já dá para tirar o casaquinho do armário essa semana, tá? Ou comprar, né, casacos novos, sempre uma boa desculpa para comprar. Se bem que aqui nesse país não se precisa de muitas desculpas para ir às compras, Roger. É verdade, ainda mais hoje, segunda-feira, parece que é um dia bom de comprar, né? É um dia para lá de bom, tá? O Black Friday registrou, né? Vamos começar falando do Black Friday, que registrou um recorde, mais uma vez, mas nas vendas online. As vendas online aumentaram 23% em relação a 2017. Em compensação, as vendas normais, que não online, né, que são a presença de pessoas até as lojas, registrou uma leve queda aí, vendeu um pouco menos do que 2017, mas certamente empurrado pela transferência de consumidores das lojas habituais para as lojas online, né? Em 2017, as vendas online registraram um número de 5,03 bilhões e esse ano o número aumentou para 6,2 bilhões, Roger. Uau! Muita coisa. Pouca coisa, né? A expectativa é que depois desses 5 dias de compras, que é o feriado de compras, que eles chamam de 5 Days Shopping Frenzy, dos Estados Unidos, que começa na quinta-feira e termina hoje com o Cyber Monday, a expectativa é que o país movimente 21,6 bilhões de dólares em compras online e nas lojas também, hoje, depois do final do dia, né? São 5 dias que o nosso amigo lá da Amazon fica bem feliz, né? Ele fica um pouquinho feliz, sim, porque inclusive ele responde por 29% Uau. das vendas online sozinho, embora outras lojas como Walmart, Target e outras grandes redes de lojas, elas passaram a oferecer online no Black Friday promoções similares ou até iguais em alguns itens, iguais às que estavam na loja, e também ganharam aí uma parcela maior, abocanharam, né, uma parcela maior dessas vendas online esse ano. Aí, hoje, como a gente já falou, a expectativa é que as vendas cheguem a 21,6 bilhões, isso porque espera-se que hoje, no Cyber Monday, os americanos gastem 7 bilhões de dólares. Você vai contribuir para essa felicidade do Jeff Bezos? Não, esse fim de semana eu já contribuí com a minha parcela já.
que não foi muito significativa, né? Mas deu uma ajudinha. Sempre é, porque são contribuições como as suas que fazem a felicidade do Jeff Bezos e de tantos outros líderes aí do mercado online, né? Estima-se que 95 milhões de consumidores frequentem hoje ou que vão às lojas online hoje para gastar entre 7,2 e 7,8 bilhões de dólares. Só hoje. Só hoje. Essa Ok. é a expectativa. Amanhã a gente já sabe se a expectativa se confirmou ou não. Então, Imagina. aí. Divide esse valor aí pelas horas do dia. Neste momento não para de circular dinheiro, por né? segundo, milhões por segundo, certamente. Incrível, né? Isso, exato, porque se computa desde meia-noite Meia-noite até meia-noite. a meia-noite de hoje, né? Incrível. De hoje para amanhã. Então, certamente, durante essas 24 horas aí, são milhões e milhões que são vendidos por segundo, Roger. É Uau. realmente incrível, viu? Ok, 10 horas 48 minutinhos, você ligadinho aqui no Gazeta Geral com a apresentação da Vani Ramos. E já que a gente falava de mercado online, a Amazon resolveu abrir um centro de distribuição aqui no sul da Flórida, sabia? Olha aí, boa notícia. É, boa notícia também. Isso, claro, para dar uma aliviada, né? Porque a Flórida ficou tristinha por não ter sido escolhida, assim como todas as outras. Eram 20 cidades que estavam concorrendo, né, à vaga de sede da nova central da Amazon, né, do headquarter, do novo departamento oficial da Amazon. Acabou não sendo escolhido, como a gente já falou na semana passada, mas para não deixar o mercado da Flórida tristinho ou sofrido, a Amazon anunciou a abertura de um grande centro de distribuição aqui em Sunrise. Vai ficar ali do lado do Sawgrass Mall. A iniciativa é para acelerar a distribuição de mercadorias. Claro, vai ser um grande warehouse onde o Amazon deve manter produtos, né, para acelerar ou agilizar a distribuição e até conseguir fazer as entregas aqui no sul da Flórida com prazos bem menores. E claro que isso quer dizer novos empregos na área, né? Então, essa é uma boa notícia. não foi divulgado ainda quais as posições, nem quantas posições serão abertas, mas já se sabe que estão abertas vagas para quem quiser trabalhar nesse centro de distribuição da Amazon ali em Sunrise, tá? Pode entrar no site amazon.jobs.com e se cadastrar para uma vaga de emprego. Vale a pena, hein? Sempre bom, né? O mercado aí de trabalho ganhando novas vagas aqui no sul da Flórida. Sempre bom, sim. Vamos falar lá da fronteira. Tem que respirar para falar da fronteira, porque a situação ficou crítica nesse final de semana, Roger. Ficou tensa, né? Centenas, aliás, milhares de pessoas tentaram aproveitar a abertura da fronteira, isso porque ali na região de San Isidro tem uma fronteira legal, né? São estradas onde há um portão e que as pessoas transitam ali. Claro, ali tem um ponto de fiscalização de imigração americano e os carros para entrar, não para sair, mas para entrar no país, tem que passar pelo mesmo procedimento imigratório que a gente passa em um aeroporto ou qualquer outra porta de entrada. E aproveitando essa passagem foi que alguns imigrantes resolveram apressar a sua entrada no país e tentaram atravessar a fronteira esse final de semana. Foram recebidos com bomba de gás lacrimogênio, isso porque muitos dos imigrantes acabaram jogando pedras ou tentando atacar de alguma forma os policiais e os militares que estavam do lado dos Estados Unidos, né, na fronteira, defendendo a fronteira do país. O embate acabou ganhando contornos dramáticos, com milhares de famílias, né, centenas de famílias, milhares de pessoas fugindo na fronteira ou voltando, né, para o México. E durante esses embates, pelo menos 41 pessoas foram detidas. E o presidente do México tem anunciado aí, né, aliás, o governo mexicano tem anunciado que vai endurecer as suas medidas contra esses imigrantes e que devem deportar esses imigrantes que tentam forçar a sua entrada nos Estados Unidos. Isso porque
essas pessoas já estão há 2 semanas nessa fronteira esperando para entrar no país. O que acontece é que o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, como eles mesmos afirmaram ontem, só tem uma capacidade de processar 100 pedidos de asilo por dia. Então, tem milhares de pessoas do outro lado, eles só podem processar até 100 por dia e alguns dias só estavam conseguindo processar cerca de 40 pedidos. Então, devido a esse déficit, as pessoas foram ficando desesperadas e acabaram tentando forçar a entrada deles no país por causa dessa espera, não querendo esperar, né? Imagina-se que as caravanas devam acumular aí, alguns já chegaram, né? Outros ainda estão a caminho, mas que deva registrar pelo menos 8.000 imigrantes, entre 8.000 e 8.200 imigrantes ali na fronteira. Então, você imagina aí, com um processamento de 100 pedidos por dia, 8.000 pessoas na fronteira, quer dizer, acabou criando aí uma fila de espera, uma expectativa muito grande, e as pessoas perderam a paciência e resolveram forçar a entrada através do portão de San Isidro, o que levou o presidente Donald Trump a fechar esse portão. E continua fechado até hoje. Ou seja, mesmo legalmente, quem quiser vir do México para os Estados Unidos através desse portão não vai conseguir entrar, porque o presidente Donald Trump determinou que esse portão continue fechado, essa porta de entrada continue fechada indefinidamente. Então aí... Dá uma pena daquelas pessoas que estão fazendo tudo certinho, né? Porque elas já estão esperando lá e agora vai, sei lá quanto tempo para esperar esse pedido de asilo aí agora, né? Muito tempo, né? E não só isso, quer dizer, também é pequeno o número de processamentos por dia, mas ainda é menor o número de aprovação desses pedidos, porque a entrada do processo não garante que o pedido vai ser aprovado, né? Como a gente já falou na semana passada aqui, no ano anterior foram 3.000 pedidos de asilo aprovados para imigrantes da América Central. Isso num universo de 70.000 pedidos de asilo que os Estados Unidos processam por ano. Então, somente 3.000 de centro-americanos que foram admitidos através de asilo, isso no ano anterior. Então, considerando que o país mantenha a mesma média aí, então a gente tem cerca de 8.000 imigrantes que vão lutar para conseguir essa vaga, e fora que as próprias normas para admissão do asilo, né, ou para liberação do asilo político ou social para essa pessoa, as exigências foram aumentadas, né? O país está enrijecendo essas exigências e pedindo mais provas de que a pessoa realmente está fugindo por uma questão humanitária para poder ter direito a esse asilo, e isso que tem causado aí essa fila de espera, esse desespero, e acabou levando o governo americano a essa medida extrema de fechar a porta de entrada ali de Tijuana, né? É a entrada, a passagem do México de Tijuana para os Estados Unidos, é o cruzamento de San Isidro, um complexo com várias faixas onde passam veículos todos os dias, veículos e pedestres também, né? E as autoridades americanas estão preocupadas porque essa porta de entrada também permite a circulação de business, né? Negócios e dinheiro. Então, fechar uma porta de entrada entre México e os Estados Unidos nesse momento pode causar muito prejuízo econômico também para o país. Então, está aí a situação dramática, mas o presidente Donald Trump afirmou que, por enquanto, não vai reabrir o portão de San Isidro, vai ficar fechado, bloqueado, e ninguém entra nem sai, nem legalmente. Sim, então, tá bloqueado. Está bloqueadíssimo por enquanto. Vamos ver com o decorrer do dia se virá alguma mudança lá do governo em relação a essa decisão. E por hoje é só, Roger. Muito bem, a Rosângela Maria Reis aqui no nossa live do Facebook desejando um bom dia pra gente. Bom dia, Rosângela, muito obrigado aí pelo seu contato, pela participação. Deixa a gente sempre muito feliz quando vocês participam com a gente aí, dão um oizinho, um alô, bom dia, qualquer sinal de fumaça, né, Vanusa? Qualquer participação. A gente agradece. E mandamos um beijo para Vanessa Machado, Carlos Martins, Maurício Braz, Fernando Ruas, Flávio José Santana, a Fá Duarte Aranha, deve ser Fátima, não se sabe, né?
também para você, Rosângela, que deu um oizinho aí, um bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês, pela sintonia. E a gente volta amanhã às 10h30 com mais informações para vocês aqui no Gazeta Geral. Isso porque já estamos, olha, nos preparando. Daqui a pouco tem super entrevista aqui, olha. Tem celebridade aqui na área, hein, fica ligadinho, hein? Surpresa para vocês. Fica ligadinho que a Ana Assis vai estar entrevistando aqui uma celebridade, um influenciador digital aí para você. Vai valer a pena ficar ligado nessa entrevista e curtir. E mais tarde tem a Cecília de volta aí, nossa programação segue. Consegue hoje, com a Vanusa. Chega a Vanusa, a Cecília, chegando aí às 4 horas com o show da tarde. Daqui a pouquinho tem entrevista bacana aí com o pessoal com milhões de seguidores no Instagram. Então fica ligadinho pra surpresa que daqui a pouquinho a Ana tá entrevistando aqui no seu Planeta News. A gente volta com Gazeta Geral amanhã a partir das 10h30 da manhã. Tchau, tchau!